Agora nós vamos falar sobre as regras previdenciárias para quem é MEI. Depois de se tornar um microempreendedor individual, é preciso fazer todos os meses as contribuições que vão dar direito aos benefícios do INSS e também à aposentadoria. A reforma previdenciária, que entrou em vigor em novembro de 2019, trouxe várias mudanças. Mas será que houve impacto também para quem é MEI? O recolhimento previdenciário do MEI é reduzido. O valor equivale a 5% do salário mínimo. E para fazer o recolhimento, basta emitir a guia pelo portal do empreendedor. O advogado Marcelo Alvarenga, que é também consultor da Conamp, vai nos ajudar a entender direitinho o que é preciso para ter acesso a esses benefícios. Explica para a gente, então, como é a contribuição que o MEI deve fazer. Juliane, o MEI, quando ele realiza o pagamento de tributos daquela forma simplificada, né, e com alíquota reduzida, ele também faz a contribuição ao INSS, né, que nada mais são que também tributos, né? Então, para essas contribuições previdenciárias, o MEI ele recolhe 5%, uma alíquota de 5% sobre um salário mínimo, né? Então, quando ele se formaliza MEI, quando ele se cadastrou e se formalizou MEI, ele passa a ter a obrigação de mensalmente realizar pagamentos de tributos sobre o seu faturamento. E junto com esse tributo de faturamento, ele vai pagar a contribuição previdenciária dele. Importante lembrar que em 2019 nós tivemos aí uma mudança na regra previdenciária, né? Nós tivemos a chamada reforma da Previdência, mas isso não afetou a alíquota de 5%, ela está mantida e continua assim. E explica para a gente, Marcelo, como o microempreendedor acessa essa guia e como faz o recolhimento. Ela é muito simples. Lá no portal do empreendedor, naquele mesmo local onde ele se cadastrou e se formalizou, ele emite a sua guia. Nesta guia, ele vai lançar o valor que ele recolhe também da contribuição ao INSS. Através da guia das MEI, lá no portal é que ele vai fazer o pagamento. E o preenchimento dessa guia no portal, pela internet, é simples? Muito simplificado, é totalmente online, não é? Ele pode acessar a plataforma, acessar o portal e ali ele vai fazer a emissão da sua guia mês a mês. E se o empreendedor quiser fazer uma contribuição adicional para aumentar o valor da aposentadoria, ele pode? Pode sim. Ele pode recolher um valor maior do que aquele percentual inicial de 5%. Ele pode fazer um recolhimento no valor de 15% do salário mínimo ou da remuneração que ele aufere lá como MEI, né? E isso respeita o teto do regime geral da Previdência Social. Ele pode recolher até o valor do teto, não é? A complementação é importante ele saber que essa complementação ela serve para elevar também o valor dos benefícios, os benefícios previdenciários, né? E também aposentar com um valor melhor, porque ao se aposentar contribuindo como MEI naquela alíquota de 5%, esse empreendedor ele vai oferir como aposentadoria o valor de um salário mínimo. Mas fazendo a complementação, ele pode aumentar esse valor da aposentadoria, além de permitir outras modalidades de aposentadoria, que não só mesmo pelo tempo de idade, né, pela idade, aposentadoria por idade. Ao fazer a complementação, ele passa a fazer direitos sobre outras formas de aposentadoria. E uma observação muito importante é que, se ele fizer a complementação, não há necessidade que ele comprove durante o tempo só o recolhimento com o MEI, ele se aproveita de outros períodos de contribuição, quando ele tinha vínculo empregatício, quando ele contribuiu com o autônomo, né? Então, é muito bacana a possibilidade dele complementar esse recolhimento previdenciário, é uma boa vantagem para ele. E no caso do MEI, quais são as regras para a aposentadoria de homens e também das mulheres? Primeiro, nós temos que separar aquele microempreendedor individual que recolhe 5% sobre o salário mínimo e não recolhe nenhum valor complementar.
Para eles, a regra era 60 anos para a mulher e 65 anos de idade para o homem, com ambos recolhendo 15 anos de contribuição, que equivale aí a 180 meses, né? A regra era essa até dia 12 de novembro de 2019. Quem contribuía até essa data tem essa regra para aposentar. Mulher com a idade de 60 anos e 15 anos de contribuição, o homem com 65 anos de idade e também 15 anos de contribuição. A partir disso, com a reforma previdenciária, né, quem começou a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019, houve uma mudança na idade para a mulher, de 60 passou para 62 anos, o do homem foi mantido, era 65, continua 65 anos. E o homem, ele mudou de 15 para 20 anos de contribuição. Da mulher foi mantido para 15 anos, era 15 da mulher, continua 15 agora na regra atual. Isso é a regra de aposentadoria do MEI para aquele que recolhe 5% sobre o salário mínimo, e ele vai se aposentar com o salário mínimo. Para aqueles que fazem a complementação 5 mais 15, totalizando 20% de contribuição previdenciária, ele vai poder fazer, vamos dizer assim, vai poder ter direito a outras formas de aposentadoria com regras um pouco mais complexas. Essas formas de aposentadoria são aposentadoria por idade, né, por tempo de contribuição, aposentadoria por pontos, e ainda tem que observar essa regra de transição. Cada uma dessas modalidades de aposentadoria, elas têm a sua regra de transição. Desde 2019, não é, quando nós tivemos a mudança nessas regras previdenciárias, essas regras de transição a gente tem que observar. Uma sugestão é para aquele microempreendedor individual que deseja saber mais sobre essa regra de transição, ele pode acessar o portal do INSS, lá tem muitas informações, ou, caso tenha dificuldade, porque não são tão simples de compreender realmente, ele pode buscar o auxílio de um advogado especializado em previdenciário, em direito previdenciário, né? A aposentadoria é a grande preocupação de quem é microempreendedor, mas existem outros benefícios para quem faz essas contribuições. Você poderia explicar para a gente o que mais um microempreendedor ganha fazendo essa contribuição mensal? Sim, é muito importante ele conhecer isso, né? A gente foca muito na aposentadoria, mas existem outros benefícios, né, que vêm com essa contribuição previdenciária. Falando em aposentadoria, a aposentadoria por invalidez, né? Se o MEI for acometido de alguma doença ou um acidente que o torne incapaz para exercício daquela atividade, ele vai poder fazer o seu pedido de aposentadoria por invalidez. Um outro benefício importante é o auxílio-doença, né? Existe aí uma observação a ser feita sobre a carência. Se o MEI já contribui, né? Se ele já tem um tempo de contribuição dessa contribuição previdenciária por 12 meses, pelo menos 12 meses, ele vai poder fazer uso desse auxílio-doença se ele for acometido de alguma enfermidade que o torne impossibilitado de, naquele momento ali, estar exercendo sua atividade. Também para as mulheres, né, o salário maternidade, que é muito importante, também exige uma carência mínima de 12 meses, e ela vai poder fazer uso da licença desse salário maternidade, né, por um período de 4 meses, 120 dias. Né? Nós temos também a pensão por morte, um valor pago aos dependentes do segurado que venha a falecer. A pensão por morte, a gente precisa entender, são várias situações diferenciadas, várias variantes, não é? Ela varia com a idade do cônjuge, né? Começa lá com 3 anos de recebimento desse benefício para aqueles que têm menos de 21 anos de idade. O cônjuge com menos de 21 anos de idade, ele vai receber pensão por morte por um período. Qual período? 3 anos. Esses períodos variam, então, de acordo com a idade, podendo chegar
até os 44 anos de idade, onde ele vai receber essa pensão por morte de forma vitalícia, ou seja, vai receber para a vida toda, né? E não só o cônjuge, o filho, né, o filho adotivo, o irmão que seja dependente, aquele dependente que tem algum problema de invalidez ou deficiência, né? Ou seja, todos os benefícios que um cidadão tem ao fazer as contribuições ao INSS, um microempreendedor também vai ter. Exato. Todos os benefícios que o empresário possui e recebe quando ele faz a contribuição previdenciária, o MEI também terá o direito aos mesmos benefícios. Obrigada, Marcelo, por tanto esclarecimento. E continue acompanhando, porque no próximo vídeo nós vamos trazer detalhes sobre as regras de transição.